à direita do Pai. Aleluia. Com grande alegria partiu aqueles que habitam então no céu. A eles eu irei para sempre, mas convosco estarei cada dia. O Senhor subiu ao céu, sentou-se à direita do Pai. Aleluia. O Senhor subiu ao céu, sentou-se à direita do Pai. Aleluia. Boa noite, irmãos, graça e paz. Espero que você esteja bem, que a graça de Deus seja abundante na sua vida. Nessa noite nós vamos mais uma vez nos reunir para louvar ao Senhor, para estar com Ele, para estar buscando a sua face, a sua presença. Nós queremos convidar você para estar conosco nesse culto de celebração, de louvor, de adoração ao Senhor, nosso Deus. Você que já está inscrito no nosso canal, você também que ainda não está inscrito, você pode se inscrever, ativar o sininho, para que você possa receber as notificações dos vídeos que nós estamos colocando, para você ser ricamente abençoado em nome do Senhor Jesus. Nós queremos dar início ao nosso culto nós sempre fazemos com a leitura da palavra do Senhor, e nós vamos hoje ler o texto do Salmo 46, hoje é o domingo especial, que é o domingo da ascensão do Senhor Jesus, é o dia em que ele subiu aos céus para sentar à direita de Deus, para estar intercedendo por nós. Então hoje no calendário litúrgico da igreja nós comemoramos a ascensão do Senhor Jesus, a subida de Jesus ao céu. Ele está no céu, mas enviou o seu Espírito para estar conosco, para estar com a igreja, e ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, através do seu Santo Espírito que habita em nós, que vive em nós e está na igreja do Senhor. Então hoje é um domingo especial, é o domingo da ascensão do Senhor Jesus. Nós queremos convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo 47. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 47. Você acompanha aí na sua Bíblia. Nós estaremos colocando também o texto aí na tela para você acompanhar, tá certo? Salmo de número 47. Salmo de número 47 é o salmo que nós vamos estar lendo, né? Só retificando aí, Salmo 47. É o salmo que nós estaremos lendo nesse momento. Convido você para estar acompanhando a leitura na sua Bíblia. Se você está sem Bíblia no momento, você pode acompanhar a leitura através da tela que nós estamos passando o texto. Amém, meus queridos? Então vamos ler a palavra do Senhor. Salmo 47. Batei palma todos os povos, celebrei a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão. Porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Amém.
aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batem palmas. Gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa. Salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações. Está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Recebe todo o nosso louvor, Senhor. Recebe toda a nossa adoração nesse momento, pois Tu és o Senhor. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, a estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor e ouço teu clamor. E minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres,
começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o amém, a estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor e ouço o teu clamor. E minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Amém. Paz do Senhor, irmãos, vamos continuar louvando o nome dele, o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus. Lembrando que nesse momento difícil que a gente está passando, a gente possa confiar no Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas, Ele não saiu do controle. E que a gente possa acreditar nesse poder que Ele tem muito poder, para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Medite na canção, louve conosco e vamos confiar mais no Senhor a cada dia. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. O amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é.
queridos e amados irmãos, depois desse momento de louvor, de adoração ao Senhor, nós queremos nesse momento estar convidando os irmãos para o nosso momento de contrição e de confissão ao Senhor. Vamos estar confessando ao Senhor nossos pecados, nossas falhas, nossas dificuldades, nossos deslizes, e pedir mais uma vez que o Senhor renove sobre nós a sua misericórdia, a sua graça. Convido os irmãos para esse momento estarem abrindo as suas Bíblias no Salmo de número 32. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 32, é o Salmo de Davi, esperança, aliás, a bem-aventurança de quem recebe o perdão. É o Salmo de Davi. Vamos fazer a leitura do verso 1 e do verso 2 do Salmo 32. E diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Palavra do Senhor. Graças a Deus que nós temos essa oportunidade de estarmos na presença do Senhor mais uma vez, recebendo da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão. Eu convido meu querido, convido minha querida, você a estar conosco nesse momento de oração, de confissão ao Senhor. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos passar alguns segundos de oração silenciosa. Você vai colocar diante de Deus a sua vida, suas dificuldades, colocar suas dificuldades em cumprir a palavra do Senhor, em que área da sua vida você está precisando que o Senhor renove sobre você a sua graça e a sua misericórdia. Coloque diante dele toda a sua vida, ele conhece todas as coisas. Vamos orar. Maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome. Nesse momento nós queremos orar, Senhor, colocando diante de ti todos os nossos pecados, nossas dificuldades, Senhor, nossos deslizes, nossos equívocos, porque nós pecamos em palavras, em obras, nós pecamos também em pensamentos. Tenha misericórdia de nós, Senhor, nos ajuda, para que nós possamos, ó Deus, receber nesse momento a tua graça e o teu perdão. Diz a tua palavra que bem-aventurado, feliz é aquele que recebe o perdão do Senhor. Fica conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Perdoados pelo Senhor, podemos então nos achegar completamente ao trono da graça do Senhor. Amém. Bem, amados irmãos, depois de termos os nossos pecados perdoados pelo Senhor, podemos então termos os nossos sentidos mais aguçados à voz do Senhor. Então vamos, nesse momento, para o nosso momento de reflexão da palavra de Deus, de proclamação da palavra do Senhor, e eu convido você para estar comigo lendo o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6 a 11, na minha Bíblia, tem um títulozinho, A Ascensão de Jesus. Vamos ler? Você pode conferir aí na sua Bíblia. Atos, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 11. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas?
esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Palavra do Senhor, graças a Deus. Maravilhoso Deus, mais uma vez, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos abrindo a Tua palavra e meditando nela. Pedimos a Tua ajuda, a Tua graça, que o Espírito Santo nos ajude, esse Espírito que nós recebemos, ó Deus, na nossa vida, que nos trouxe poder, nos trouxe intrepidez para pregar e anunciar a Tua palavra. Fica conosco, nos abençoa, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, esse texto é o texto que fala sobre a ascensão de Jesus, é o texto que nós estaremos meditando nessa noite, porque essa noite nós temos aí como comemoração litúrgica, né, no nosso calendário litúrgico cristão, a ascensão de Jesus. Então nós queremos meditar com os amados irmãos nesse tema que é um pouco negligenciado, né? Nós falamos muito sobre a morte de Jesus, né? Falamos um pouco menos ainda da ressurreição e quase nada a respeito da ascensão. São eventos maravilhosos, importantes, né? Que estão conectados, entrelaçados, né? A morte de Jesus com a sua ressurreição, com a sua ascensão ao céu, mas nós acabamos, né, dando importância ou acabamos destacando mais um e em detrimento de outros. Mas nessa noite nós vamos meditar acerca da ascensão do Senhor Jesus, ou seja, a subida do Senhor Jesus até o céu. O texto que nós lemos, texto clássico que está lá em Atos dos Apóstolos, é o texto mais rico. Nós temos esses relatos também em dois dos evangelhos, né, falando sobre a ascensão de Jesus, mas muito sucinto. Esse texto de Atos é o texto mais assim, cheio de detalhes, é mais rico em detalhes, que trata dessa subida de Jesus. Então, depois que Jesus foi ressuscitado, ele passou com os discípulos, né, com a sua igreja, 40 dias. 40 dias aparecendo aos discípulos, falando aos discípulos, ensinando aos discípulos, revelando os mistérios da palavra de Deus, trazendo uma compreensão mais profunda do evangelho que eles iriam pregar. Eles receberam essa comissão de pregar o evangelho a toda criatura e precisavam entender e compreender o evangelho, precisavam também de uma ajuda especial através do Espírito Santo que foi prometido pelo Senhor para que a igreja pudesse cumprir a sua missão de anunciar o evangelho, de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E aqui é o relato em que Jesus, depois de passar esses 40 dias com os discípulos, ele está agora se despedindo e vai subir ao céu, vai voltar ao Pai. E, consequentemente, é um texto de despedida. Então, Jesus dá as instruções aos discípulos, os discípulos fazem as últimas perguntas, os discípulos ainda muito preocupados com a questão de Israel, com a questão do reino físico, né? É esse o tempo em que restaura o reino a Israel. Aí Jesus diz: olha, não compete a vocês saber conhecer tempos ou épocas que o Pai determinou pela sua exclusiva autoridade, ou seja, assuntos exclusivos de Deus, não compete a nós. Estamos entrando nessa seara que é de Deus, são assuntos exclusivos de Deus, e Jesus diz: mas o que vocês devem se preocupar é com isso. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que é mais importante para a igreja é estar pregando o Evangelho através do poder do Espírito Santo de Deus que está em nós. Então essa é o que Jesus está dizendo. Olha, vocês têm que focar, o foco de vocês não é nos tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua própria autoridade, mas o foco, a atenção de vocês é pregar o Evangelho, e pregar o Evangelho para todo mundo e para toda criatura, e pregar esse Evangelho no poder e na ousadia do Espírito Santo. Dito isso, Jesus vai subindo até as alturas e eles vão observando Jesus subindo. Então, quando eles observam Jesus subindo, bate uma tristeza no coração dos discípulos, porque o Senhor está se ausentando, o Senhor está indo para o céu,
não estaria mais com eles, ou seja, a presença física de Jesus se ausenta dos discípulos, né? Com aquele corpo glorioso ressuscitado de Jesus, aquela presença dele, que mesmo naquele corpo glorificado, aquele corpo maravilhoso que Jesus ressuscitou, que será semelhante, nosso corpo na ressurreição será semelhante a esse corpo de Jesus. Mesmo assim, os discípulos estão vendo esse corpo subindo, Jesus subindo, e eles começam a ficar tristes já, sentindo a ausência do Senhor Jesus. Então, 2 varões vestidos de branco, e aqui a referência nos parece ser a 2 seres celestiais, angelicais, que se apresentam diante dos discípulos e dizem: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que entre vocês foi assunto ao céu, foi levado ao céu, virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Então, esse é o relato da ascensão do Senhor Jesus. Ela é muito importante porque a ascensão de Jesus, ela marca exatamente esse distanciamento físico, né, de Jesus, dos seus discípulos, dos seus apóstolos, da sua igreja. Ele estaria agora se ausentando da terra, estaria indo para o Pai, sentar-se à direita de Deus, e os discípulos então ficariam sem essa presença maravilhosa de Jesus física com eles, que dava tanta alegria, dava tanto prazer aos discípulos. Mas Jesus havia prometido que enviaria outro Consolador para estar com os discípulos, para estar com a igreja até a sua volta, até o seu retorno. Então, a ascensão é importante por causa disso. Ela marca essa ausência física, né, de Jesus, e marca também a expectativa do cumprimento da promessa de Jesus, da chegada do Espírito Santo, que viria sobre a igreja, trazendo poder para pregar o Evangelho. Essa ascensão de Jesus também marca aí o momento da sua exaltação. A exaltação de Jesus. Nós sabemos que na encarnação, quando ele assumiu a forma humana, ele abdicou dos seus privilégios divinos, né? Ele deixou o esplendor da sua glória, né? Como diz a música, e ele se humilhou, se esvaziou, como diz o texto do apóstolo Paulo, em Filipenses 2, e ele encarna, e ele assume a natureza humana. Isso é o estado de humilhação de Cristo. Nesse estado de humilhação, Jesus, então, é morto, ele é torturado, ele é ferido, ele é machucado, mas ao terceiro dia ele ressuscita e agora vai ser exaltado, voltando a um convívio com o Pai no céu, nas alturas. E como diz o texto, né, do nosso credo, o credo apostólico, né, nós cremos que ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então Jesus então entra agora no estado de exaltação. Então, irmãos, por que essa ascensão, a subida de Jesus é importante para a nossa fé cristã? E muitas vezes nós negligenciamos. Primeiro, porque a ascensão de Jesus demonstra que nós podemos confiar nas promessas do Senhor. Foram muitas as promessas que o Senhor fez aos discípulos e na sua palavra, mesmo nos salmos, nos profetas, de que após a sua ressurreição ele iria voltar para o Pai, ele iria voltar para os céus, ele iria estar na presença do Deus Todo-Poderoso, ele estaria sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Então, essa ascensão de Jesus é importante, por quê? Porque ela demonstra que nós podemos confiar nas promessas de Deus. Ele havia prometido, ele já havia predito que ele seria morto, que ele ressuscitaria ao terceiro dia e que ele iria para o céu, ele iria voltar para estar com o Pai. Em João capítulo 16, verso 10, na última ceia com os seus discípulos, Jesus diz assim: porque vou para o Pai e não me vereis mais. Que coisa interessante, né? Jesus já está dizendo aí, antes dele morrer, antes dele ser crucificado, antes da sua ressurreição, está dizendo: porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Jesus já estava prometendo aos discípulos que ele iria subir até os céus, ele iria subir até a presença de Deus Pai, estaria novamente com aquela glória que ele tinha com o Pai antes
da encarnação, antes de ele vir a este mundo. Em João capítulo 20, verso 17, aí após a sua ressurreição, primeiros momentos após a sua ressurreição, Jesus diz a Maria Madalena, né? Não me toques, porque ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes que subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Observe que Jesus já havia prometido, já havia falado que ele iria subir aos céus, ele seria assunto aos céus. Então, irmãos, nós podemos confiar então nessas promessas maravilhosas de Deus, porque as promessas do Senhor, elas se cumprem e precisamos estar nos firmando cada vez mais nas promessas do Senhor, como diz o hino, né? Firme nas promessas do meu Salvador, firme nas promessas de Jesus. As promessas do Senhor, elas são verdadeiras, elas se cumprem, e é por isso que nós podemos confiar completamente nas promessas do Senhor na nossa vida. Então essa é a primeira importância da ascensão de Jesus. Jesus havia dito, havia predito que ele iria subir ao Pai, que ele estaria, depois da sua ressurreição, indo de volta ao convívio do Pai. Ele falou para os discípulos antes que tudo acontecesse, e ele foi fiel, ele cumpriu tudo que ele falou, aconteceu. Por isso, meu irmão, podemos confiar nas promessas do Senhor nas nossas vidas. Nossa fé é baseada nas promessas maravilhosas que o Senhor fez para as nossas vidas. Amém? Confiemos então nas promessas do Senhor na nossa vida. A segunda importância da ascensão de Jesus é porque ela permitiu que Jesus recuperasse a glória que tinha antes da encarnação. Jesus agora recupera essa glória que ele havia se esvaziado, que ele havia deixado, e volta ao convívio do Pai. Esse é o grande mistério da fé que está implícito no fato que Deus se fez homem, aí a encarnação. Para que isso fosse possível, ele subiu, ele abriu, né? Para que ele se encarnasse, o Senhor precisou abrir mão desses atributos divinos, da glória que ele tinha, dessa comunhão que ele tinha com o Pai, para se encarnar e viver entre nós. Mas agora, voltando aos céus, ele readquire a glória anterior. Ele é restaurado à sua posição de glória e agora uma posição de exaltação. Cristo é exaltado. É isso que Paulo diz, né? Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Se dobre todo joelho que esteja no céu, na terra e debaixo da terra, e todos confessem, toda língua, que Jesus é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então Jesus readquire, Jesus recupera essa glória que ele tinha antes com o Pai. João 17,5, o Senhor Jesus diz: agora, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus está dizendo aqui: ó Senhor, glorifica teu Filho. Quero voltar a ter aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus é restaurado com a ascensão de Jesus, com a subida de Jesus ao céu. Essa condição de glória é recuperada pelo Senhor Jesus. Lucas 24:26 diz também: porventura, não convinha que o Cristo padecesse e depois entrasse na sua glória? Textos estão falando que Jesus recuperou essa glória que ele deixou, que ele se esvaziou quando se encarnou. Atos capítulo 2, versículos 30 a 33, o apóstolo Pedro diz: exaltado, pois, pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que vedes e ouvis. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés. Olha aí, Pedro está dizendo que Jesus, ele foi morto, ele ressuscitou, ele subiu ao céu, ele sentou-se à destra de Deus, ele enviou o Espírito Santo. É a explicação de Pedro, né? Aquele momento do Pentecostes, no capítulo 2, é o momento em que Jesus envia o Espírito Santo para ficar com a igreja. Então Pedro, explicando isso, disse: olha, isso é Jesus, Jesus foi que fez isso, esse é o cumprimento da promessa.
é o cumprimento da profecia. Davi não subiu ao céu, mas ele disse o Senhor, meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés. Uma referência clara a que Jesus iria novamente voltar à sua glória e se assentar à mão direita de Deus. Em 1 Timóteo também, capítulo 3, verso 16, diz: sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, humilhação, foi justificado no Espírito, foi visto dos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Momento de exaltação de Jesus. Aqui tem o resumo, né? Podemos dizer aqui que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, traz o resumo dessa vida de Jesus. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que está falando de Jesus, aquele que se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, foi visto dos anjos, foi pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima na glória. Aleluia, louvado seja Deus, porque a ascensão de Jesus permitiu que ele recuperasse a glória que ele tinha antes da fundação do mundo, com aquela comunhão com o Pai que ele tinha antes que o mundo existisse. Hebreus capítulo 10, verso 12 também fala: mas este, Jesus, havendo oferecido para sempre um só sacrifício pelos pecados, o que é que ele fez? Sentou-se à destra de Deus. Então a ascensão de Jesus permitiu que ele recuperasse a sua glória que ele tinha com o Pai antes da encarnação, antes que o mundo existisse. Amém? Louvado seja Deus. Observe que a ascensão é muito importante, é um evento importantíssimo, porque é a recuperação da glória de Jesus Cristo junto ao Pai. Terceira razão porque a ascensão de Jesus é importante é porque ela permitiu, a ascensão de Jesus, permitiu que Jesus assumisse diante do Pai a função de nosso advogado. Olha que coisa maravilhosa. Ao subir aos céus, ao sentar à destra de Deus, nós ganhamos diante de Deus um advogado que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele está intercedendo por nós, defendendo-nos das acusações do diabo feitas ao Pai, mesmo quando o diabo aponta para os nossos pecados cometidos, Jesus nos defende, pedindo ao Pai que aplique sobre nós a justiça que ele, Jesus, conquistou na cruz. Que maravilha! Nós temos um advogado junto ao Pai que nos defende, que nos protege das acusações do inimigo. É isso que está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 1. João diz assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Que maravilha! Temos um advogado, meu irmão, você tem um advogado. Agora que está junto do Pai, ele nunca perdeu uma causa, ele é vitorioso, ele conquistou a salvação para você na cruz do Calvário, ele cumpriu a lei do Senhor, ele cumpriu totalmente aquilo que Deus exigia, e a justiça dele é aplicada para cada um de nós, porque ele é o nosso advogado junto ao Pai, está intercedendo por nós. Romanos 8, versículo 34 também tem uma expressão muito maravilhosa de segurança para nós. Ele diz assim: quem os condenará? Quem condenará os escolhidos de Jesus? Os escolhidos de Deus, os servos de Deus. Quem os condenará? Foi Cristo, Jesus que morreu e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Olha que maravilha, meu irmão. Se Jesus não tivesse subido aos céus, nós não teríamos esse advogado junto ao Pai. Mas observe a importância da ascensão de Jesus. Ela é importante porque nós podemos confiar nas promessas de Jesus. Ela é importante porque Jesus, ao subir aos céus, ele recuperou aquela glória que ele tinha junto com o Pai antes da fundação do mundo e antes da sua encarnação. A ascensão de Jesus permitiu que ele assumisse essa função maravilhosa junto ao Pai de ser o nosso advogado, nos defendendo das acusações dos inimigos, ao ponto do apóstolo Paulo dizer: quem nos condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, foi ele que ressuscitou, foi ele que foi assunto aos céus, foi ele que subiu aos céus e está à direita
e também à direita de Deus, e também intercede a nosso favor. Que maravilha, como é importante esse evento da ascensão de Jesus, que nós comemoramos no calendário litúrgico da Igreja Cristã neste domingo maravilhoso. A quarta razão da importância da ascensão de Jesus é que ela demonstra que Jesus vai voltar para a sua igreja. Que maravilha! Capítulo 1 e o verso 11, que nós lemos do livro de Atos, diz: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Esse Jesus que vocês estão vindo subir, ele voltará. Do mesmo modo que vocês viram ele subindo, vocês vão ver ele descendo para a glória de Deus. Louvado seja Deus. A fé cristã, meus irmãos, está baseada nessa esperança escatológica, a volta de Jesus. Então, mesmo que nós estejamos mortos, diz o texto do apóstolo Paulo, nós seremos ressuscitados. Nós estaremos adquirindo, recebendo um novo corpo, estaremos subindo para o encontro do Senhor e assim nós estaremos para sempre com o Senhor na sua volta. Que maravilha! Essa é a esperança da igreja, a esperança escatológica futura de que Jesus vai voltar, e isso é corroborado pelos varões que se põem ao lado dos discípulos, dos apóstolos, e diz: varões galileus, porque vocês estáis olhando para o céu com essa cara de melancolia? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, ele virá do modo como vistes subir. Meu irmão, que maravilha! Nós temos essa esperança, Jesus vai voltar. Ele voltando acaba toda tristeza, toda angústia, toda dificuldade, toda opressão, toda lágrima, porque Jesus vai voltar. Porque Jesus vai voltar porque ele subiu. E porque ele subiu, ele prometeu que ele voltaria para estar conosco. E nós estaríamos para sempre com o Senhor. E o apóstolo Paulo, lá escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavra é essa? Jesus vai voltar. Toda dor, todo sofrimento, toda angústia vai acabar. Porque Jesus subiu, ele foi ao Pai, mas ele vai voltar para nos buscar, para estarmos para sempre na presença física do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A última oração que nós encontramos na Bíblia está lá em Apocalipse. Diz assim: Maranata, vem Senhor Jesus. Que maravilha! A última expressão que está lá na Bíblia é essa promessa maravilhosa e essa esperança, aliás, essa esperança escatológica maravilhosa da igreja. Maranata, ora vem Senhor Jesus. A última oração da Bíblia marca essa esperança que nós temos, a esperança da vinda de Jesus. A única esperança que nós temos é que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para ficar conosco, para todo sempre. Nós estaremos com ele também. Que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Qual a importância, então, irmãos, da ascensão? Ela é importante porque nós podemos confiar nas promessas de Deus. As promessas do Senhor são infalíveis. Ela é importante porque permitiu que Jesus recuperasse a sua glória que existia com o Pai antes da encarnação, antes da existência do mundo. Ela é importante porque permitiu que Jesus se tornasse, diante de Deus, o nosso advogado e está intercedendo por nós. E a ascensão de Jesus é importante porque marca essa esperança maravilhosa, escatológica da igreja. Jesus vai voltar do mesmo modo que ele subiu, ele vai voltar para estar conosco e nós estaremos com ele para todo sempre. É por isso que a última oração é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meu irmão, você já havia pensado em como é importante pensar e celebrar a ascensão de Jesus? Como a ascensão de Jesus é esquecida por muitos. Mas aqui, nesse domingo específico que comemoramos a ascensão de Jesus, nós queremos relembrar dessa importância maravilhosa que nós vimos acerca da ascensão de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você seja impactado por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, louvado seja o teu nome. Queremos te louvar e te agradecer, Senhor, porque o Senhor subiu aos céus.
O Senhor está sentado à destra de Deus. O Senhor recuperou a sua glória que tinha com o Pai antes da existência do mundo. Louvado seja o teu nome. Tu, Senhor, assumisses diante do Pai a função de nosso advogado, nos defendendo da acusação dos inimigos. E acima de tudo, Senhor, nós, com esta tua ascensão, podemos confiar nessa promessa e nessa esperança escatológica de que, do mesmo modo como o Senhor subiu, o Senhor vai voltar para estar conosco e nós estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja o teu nome. Por isso, nós podemos confiar nas tuas promessas. Elas são infalíveis para nos valer. Louvado seja o teu nome. Abençoa o teu povo. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa aqueles que estão ouvindo esta palavra nesse momento de tanta dificuldade para a humanidade. Momento de pandemia, momento do coronavírus, momento de morte, momento de isolamento social, momento que as pessoas estão com medo, momento que as pessoas estão desesperadas. Ah, Senhor, uma esperança, a esperança é Jesus Cristo, que assim como Ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Ele vai voltar para estar conosco e acabar com todo o sofrimento, com toda a angústia, com toda a situação difícil que se encontra na nossa vida. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos pelo nome de Jesus, aquele que vive, que reina para todo sempre. Amém. Dizia assim meu Senhor: irei até Jerusalém, importa ser preso e sofrer e ser crucificado também. Após 3 dias ressurgirei e depois para o céu subirei, e à destra do Pai me assentarei. Chegando em Jerusalém, cumpriu-se a Escritura também. Resolverão prender e maltratar o meu Senhor. Como um cordeiro mudo aceitou a pesada cruz, carregou, e depois crucificaram o meu Senhor. Crucificaram meu bom Senhor, porém Ele ressuscitou. Perante os fiéis se mostrou, dizendo: minha paz eu vos dou. Levou-os até um lugar chamado Betânia, e lá levantou as mãos para os céus e os abençoou. A Santa Escritura explicou, prometeu um Consolador, e depois uma nuvem os separou. Ficaram no monte os fiéis, com saudades olhando para os céus, bem tristes porque o Senhor subiu para os céus e o deixou. Porém Jesus tem compaixão, 2 anjos urgentes enviou, que bem perto deles assim falou: varões galileus, que estáis para cima a olhar, este Jesus foi recebido nos altos céus. Consolai-vos que voltará, do mesmo modo virá, assim como foi, ele voltará.
varões galileus, que estáis para cima a olhar, este Jesus foi recebido nos altos céus. Consolai-vos que voltará, do mesmo modo virá, assim como foi, ele voltará. Subiu para o céu, meu bom Senhor, e uma doce promessa deixou: convosco estarei e para sempre estou. Bem, queridos amados irmãos, estamos de volta para o último momento do nosso culto, momento em que nós estaremos nos despedindo. Nós queremos agradecer pela sua audiência conosco, por você estar conosco, participando até o finalzinho do nosso culto. Nós esperamos que você fique até o finalzinho, né, para ser abençoado, receber a bênção do Senhor. Nós queremos também estar dizendo que nós vamos estar de volta na terça-feira com o nosso culto de oração. Se tudo der certo, nós vamos fazer uma experiência para tentar fazer esse culto de oração ao vivo. Se der, a gente vai fazer, né? Estamos vendo a viabilidade técnica para a gente fazer esse culto de oração ao vivo através da transmissão ou do YouTube ou do Facebook. A gente vai ver a questão aí técnica para ver se a gente consegue fazer. Se não, a gente vai ficar com os nossos cultos, como nós fazemos, nosso culto de oração sendo transmitido no YouTube. Ok, queridos? Nós queremos convidar você para terça-feira, para quinta-feira, com o estudo bíblico, onde nós vamos concluir a doutrina dos pactos. Queremos também lembrar os irmãos da nossa campanha de donativos para aqueles irmãos que estão necessitados. Então você pode trazer a sua doação, levar para a residência da nossa irmã diaconisa Maria José, presbítero Fábio, presbítero Milton, ou até mesmo entrando em contato com o presbítero Célio Roberto. Da mesma forma, nós queremos chamar a atenção dos irmãos para os seus dízimos, as suas ofertas. Nós temos essa responsabilidade para com Deus, né? essa questão de fidelidade para com o Senhor, de obediência ao Senhor, está trazendo a Ele os nossos dízimos, as nossas ofertas. Também estamos disponibilizando essas residências de presbítero Milton, presbítero Fábio, diaconisa Maria José, e até mesmo entrando em contato diretamente com o tesoureiro, presbítero Célio Roberto, até mesmo dar conta, quem tem condição, né, de fazer transferências online. Nós temos a conta do nosso tesoureiro, que você pode estar fazendo a sua transferência e o seu depósito. No final do culto, a gente vai estar colocando todas as informações para que os irmãos possam estar trazendo ao Senhor seus dízimos e as suas ofertas. Amém? Que Deus te abençoe ricamente, que a graça do Senhor seja abundante na sua vida. Este domingo é um domingo maravilhoso, especial. É o domingo que Jesus subiu aos céus. É o domingo em que Jesus foi assunto ao céu, está para sempre lá na presença de Deus, sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. E Ele vai voltar para nos buscar, para nós estarmos para sempre com o Senhor. Que maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Receba a bênção em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre vós, todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meu querido. Deus te abençoe. Fica na paz. Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer
seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o céu